O quanto de vida invisível existe à sua volta. Eu sou Bia Mazzaropi, esse aqui é o Lugar Marcado. A Vida Invisível é um filme brasileiro com a participação de Fernanda Montenegro, que quase entrou no Oscar. Por pouco, hein? E por aí eu já devia esperar que todo mundo tenha visto. Mas como tem gente que até agora não assistiu Bacurau e nem Parasita, vou fazer uma sinopse falando um pouquinho do filme, tá bom? A Vida Invisível conta a história de duas irmãs nos anos 50 aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, lá no Rio de Janeiro, eu tô em São Paulo. Mas queria estar na praia, viu? Tá muito quente hoje. E essas duas irmãs que por problemas do destino, elas acabam se distanciando e não conseguem mais se reencontrar até a história seguir pela frente. Elas vivem basicamente duas vidas paralelas, invisíveis uma à outra e com altas confusões. É uma história muito complicada de falar sem dar spoiler. Eu vou fazer os comentários com um pouco de spoiler, não vou contar o final, mas caso você não queira nada, não queira receber nenhuma surpresa, você assiste o filme e depois corre pra cá. Tá? E depois escreve nos comentários o que você achou. O filme A Vida Invisível é baseado no livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que é da Marta Batalha. O filme é dirigido pelo Carinha Inus, que já é um diretor de longa data do nosso cinema nacional. Ele já dirigiu O Céu de Sueli, Madame Satã, Praia do Futuro, e o mais intrigante desse filme é que não só assistência de direção, fotografia, produção, a maioria das pessoas que participaram, que fizeram o filme, são mulheres. Ele fez questão de ter visões femininas para ser um filme muito único, muito íntimo, muito delicado. E é um filme que consegue passar isso perfeitamente. A fotografia dele é uma fotografia sensível. Mesmo a diretora de fotografia, sendo francesa, ela consegue demonstrar um Rio de Janeiro muito íntimo, um Brasil muito fácil. E as duas atrizes, elas conseguem transmitir as dificuldades que as mulheres passam, não só nos anos 50, mas até hoje. Nós temos muitas coisas que o filme discute. Eu assisti esse filme 2 vezes e é algo que eu recomendo muito, porque a primeira vez você assiste o filme, absorve, sai do cinema e tudo mais. Na segunda vez você consegue olhar mais camadas e tudo mais. E na terceira, quarta, quinta e milésima vez você vai descobrir cada vez mais sobre o filme. Ele é um filme, como eu falei, é um filme muito delicado, é um filme muito feminista, é um filme muito sensível e único. Essa história dessas duas irmãs que conseguem ter problemas tão distintos e tão, sabe, diferentes e próximos e terem as suas batalhas dentro do feminismo, é muito tocante, é muito tocante. É um filme que eu vou dizer assim, que a hora que a Fernanda Montenegro entra em cena, você já sabe tudo que vai acontecer e você já começa a se debulhar em lágrimas, mesmo sabendo um final quase previsível, mas mesmo assim não é um final que faça você se arrepender de ver, entendeu? É um final que você fala, caramba, como assim, entendeu? Oh meu Deus. Coisas que são interessantes observar no filme é ver o machismo de forma colocada nela, né? Como os homens dentro daquele filme são colocados como estereótipos de homens. O pai cuidar da filha, o marido obrigatoriamente obriga a esposa a seguir um caminho de uma boa esposa, ter filhos em vez dela seguir o seu sonho, dela seguir o caminho que ela escolheu para ela mesma. Ou o pai decide que não vai apoiar a filha numa gestação solo, numa maternidade solo, simplesmente porque não é o certo, porque ela decidiu que ela iria namorar e cometeu um erro, e por conta disso, desse orgulho de paternidade, orgulho de machismo, nós temos os homens sempre repetindo as mesmas coisas. Em compensação, as mulheres, a gente vê que elas têm, cada uma delas, uma castração dentro desse universo masculino, que é uma castração quase única e ao mesmo tempo tão plural a todas as mulheres, que elas simplesmente não decidem por si, quem decide por elas é sempre o homem. Quando a gente tem a mãe das duas meninas que não consegue defender as filhas, quando a gente tem a Guida que tem a gestação, a Eurídice que
também, né, tem 2 gestações quase que indesejadas, e o desejo dela de ser pianista sempre é colocado em segundo, terceiro, quinto lugar, e até mesmo os relacionamentos sexuais que ela tem com o marido, que é quase, pode ser até considerado um estupro, dependendo do olhar, meu olhar, por exemplo, né, mas são delicados, assim, e o Karim, ele consegue colocar todas essas delicadezas em pontos específicos e femininos, pontos delicados. O filme em nenhum momento ele te obriga a ter um olhar masculino, ele te obriga a sempre ter um olhar feminino e pensar o quanto que existe, o quanto essa vida invisível existe. E essa vida invisível, a gente, como falei no começo, coloca entre a Guida e a Eurídice, mas a gente também coloca entre os pais, o marido, o quanto uma pessoa vive longe de você, ela vive a vida dela e você não consegue ver a vida dela, você não sabe o que ela está vivendo e ela não sabe o que você está vivendo, e existe essa enorme vida invisível entre todas as pessoas. É muito interessante. Bom, é isso aí. Me diz o que você achou do filme, escreve aqui embaixo nos comentários se você tiver alguma outra sugestão de filme, e se vocês fizerem uma playlist de filmes que quase entraram no Oscar, também comenta aqui que eu vejo se eu faço, tá bom? Beijos, tchau, tchau!